Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Viscardi faz muito mais por você. Saxtrack, proteção completa para o seu veículo. E Unimed Londrina. Olá, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, 1º de junho, e o Meio-Dia Paraná desembarca na Zona Norte para mostrar a trajetória do Cincão. São muito mais do que 5 conjuntos. É parte viva da história de Londrina e ao longo do Meio-Dia Paraná você terá muitas histórias, muitos relatos, pessoas apaixonadas pela Zona Norte e hoje, em especial, pelo Cincão. É a nossa RPC Londrina completando 60 anos e indo ainda mais perto de você. Quem está na Zona Norte hoje é a Vanessa Navarro. Seja bem-vinda, boa quinta-feira. Em que ponto da Zona Norte você está, Vanessa? Obrigada, Alberto. Bom dia para você, para todos que nos assistem e desde já um abraço hoje especial para todos os moradores aqui dos 5 conjuntos, os nossos homenageados de hoje. A gente está aqui no Lago Cabrinha, que é hoje um dos lugares queridinhos dos moradores aqui do Cincão. Moradores vêm para cá fazer caminhada, corrida. Esse horário nem tanto, né? Tá mais vazio, horário de almoço, solão aqui, mas a gente já viu gente fazendo esportes, também é um lugar de reunião das famílias. Muitos se referem aqui como o Igapó do Cincão, mas na verdade é um espaço com identidade própria, assim como os 5 conjuntos que criaram uma identidade muito forte desde lá do fim dos anos 70, quando a história aqui do Cincão começou. Cincão que hoje, 5 se refere lá à origem, à história, mas hoje são muito mais do que 5, são 24 bairros aqui da Zona Norte e a gente vai mostrar alguns dos cantinhos favoritos também das pessoas por aqui, a Avenida Saul Euquinde, poderosa Saul, conhecida em toda a cidade, e também as casas das pessoas aqui que se orgulham muito da história que construíram, das lutas que transformaram esse lugar de um apanhado de casas populares lá no fim dos anos 70 para um lugar ao qual hoje se referem como cidade dentro da cidade. Vocês estão vendo aqui um letreiro, Eu Amo Londrina? Daqui a pouquinho vocês vão ter uma surpresa, a gente vai ter um letreiro diferente na nossa reportagem sobre os 5 conjuntos. E eu aproveito para convidar mais gente para participar com a gente dessa homenagem. Você que mora aqui no Cincão, tem lugar de fala, conhece a história, manda pra gente a sua mensagem contando um pouquinho das suas vivências por aqui, foto, vídeo de você aqui no Cincão, ou mesmo você que mora em outras regiões da cidade, o Ademir dos Santos, por exemplo, meu repórter cinematográfico está aqui comigo, está cheio de memórias afetivas, eu tenho certeza que muita gente também tem, então participa com a gente, Alberto, daqui a pouco a gente traz tudo isso aqui no Meio-Dia Paraná. E Vanessa Navarro ao vivo da Zona Norte, dos 5 conjuntos, com reportagem especial nessa quinta-feira. E hoje, o Meio-Dia Paraná destaca também 2 casos de violência nas últimas horas. Os 2 na Zona Sul. Na União da Vitória, um homem foi morto com vários tiros de fuzil na madrugada. Já no Franciscato, a vítima foi um adolescente que ficou ferido por um disparo hoje pela manhã. Mônica Dal, bom dia, bom trabalho por aí. Alberto, bom dia a você, bom dia para todos que estão conosco. Exatamente, foram 2 dias bastante violentos aqui na nossa cidade, na zona sul de Londrina, e a gente destaca agora então esse adolescente de 15 anos, na verdade, que foi baleado no Jardim Franciscato. Houve uma grande movimentação policial, até mesmo o helicóptero da Polícia Militar foi utilizado, já que assim que o crime ocorreu, os principais suspeitos fugiram do local. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes e também falar deste outro caso do União da Vitória, onde um homem acabou morrendo com cerca de 100 tiros, entre esses tiros disparados por fuzil. Daqui a pouco mais detalhes, Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. E ainda nessa edição,
tem a largada das negociações em impostos atrasados na Prefeitura de Londrina, com descontos em juros e multas. O combustível mais caro, mudança na forma de cobrança do ICMS, provoca novo reajuste no preço da gasolina. E a nova etapa da fiscalização com radares em Londrina. A partir de segunda-feira, Tiradentes, JK e Santos Dumont passam a ter o limite de 50 km por hora. Você vai ver também que a Prefeitura de Londrina está sendo processada por um acidente na trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. O veículo ficou destruído. Hoje, quinta-feira, 1º de junho. O novo mês começou com neblina e temperaturas mais baixas. São as últimas semanas do outono. É o inverno a caminho. Agora, 11h51. Vamos juntos. Meio-dia Paraná está no ar. Um homem foi morto com tiros de fuzil na madrugada de hoje no União da Vitória, um bairro bastante grande que fica na saída de Londrina para Curitiba. O carro ficou com várias perfurações na lataria. Mônica Dal, o que chama a atenção é o uso de fuzil novamente nesse crime. Tivemos um assassinato em Maringá no começo da semana e agora esse em Londrina. É isso, Alberto, mais uma vez. Só para a gente também destacar esse caso de Maringá que você comentou, ocorreu na segunda-feira na Avenida São Paulo, em Maringá. Um jovem de 25 anos acabou sendo morto com tiros de fuzil. Um dia depois, os 3 principais suspeitos foram encontrados aqui em Londrina pela Polícia Militar, que destacou hoje também que esse tipo de armamento vem sendo muito utilizado por criminosos. Neste caso do União da Vitória, a gente está vendo algumas fotos do carro que ficou com várias perfurações. E de acordo com o boletim de ocorrência, esse homem de 26 anos estava ali naquela área que é bastante residencial, seguia para a casa de uma amiga. Quando ele estacionou o carro, então uma outra pessoa parou ao lado e vários disparos foram feitos. Para a Polícia Militar, outras pessoas também participaram desse crime e não somente o fuzil foi utilizado, porque pelo menos 100 tiros foram disparados contra esse veículo. A gente vai encontrar agora mais detalhes, a entrevista do Tenente Marcos da Polícia Militar, que falou também a respeito desse tipo de armamento, porque possivelmente este que foi utilizado no crime é o mesmo utilizado pela Polícia Militar no dia a dia de trabalho. Vamos acompanhar mais detalhes da entrevista. Esse armamento é uma arma portátil com um poder de fogo consideravelmente alto. É um calibre utilizado pela Polícia Militar, pelas Forças de Segurança Pública, que não é disponibilizado para CACs, na grande maioria. É um armamento que tem sim um certo controle, é feito um certo controle sobre a venda desses materiais e é utilizado em situações de guerra, em situações mais fora do comum mesmo. Não é um armamento tão comum de ser encontrado nas cidades normalmente. Só uma correção a respeito do crime de Maringá, ele foi na segunda-feira e depois de algumas horas a Polícia Militar então encontrou esses 3 suspeitos aqui em Londrina. Depois os policiais militares seguiram para uma chácara também na zona sul da nossa cidade, onde eles encontraram um baú recheado de armamento pesado, um colete balístico, até mesmo munições estavam neste local. Agora falando desse caso aqui de Londrina, esse jovem que foi morto então de 26 anos no União da Vitória. Esse caso foi repassado para a Delegacia de Homicídios. A delegada Lívia, que está substituindo ali o delegado titular, já iniciou uma investigação, um inquérito foi aberto, mas por enquanto as informações ainda não chegaram à imprensa a respeito da motivação. Isso porque, de acordo com a delegada, para não atrapalhar as investigações. Agora, então, esse inquérito foi aberto para que as informações sejam coletadas desse crime. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. E olha só como a preocupação com o armamento sendo usado e passando pelo norte do Paraná, essa preocupação é crescente. Em Jataizinho, na BR-369, 20 pistolas foram apreendidas. Essas armas estavam na lataria das 4 portas desse carro que você vê nas imagens. Policiais rodoviários federais tiveram que desmontar a estrutura para retirar as 20 pistolas e 49 carregadores. Tudo foi apreendido. As armas foram encontradas durante fiscalização na rodovia. Estavam sendo levadas de Cascavel para São Paulo. Um homem de 31 anos e uma mulher de 25 que viajavam no carro foram presos.
Eles vão responder por tráfico internacional de drogas. Começou hoje o Profis 2023, o programa para negociar dívidas com a Prefeitura de Londrina. Tem descontos em juros e multas. Essa negociação pode ser feita de modo presencial na Prefeitura, nesse caso com horário agendado, ou diretamente pela internet. 83.211.000 reais. Este foi o valor que entrou no caixa da Prefeitura até ontem, 31 de maio. Tudo referente às negociações do Profis 2022. Como muitos contribuintes parcelam a dívida, a Secretaria de Fazenda acredita que até dezembro, mais 2 milhões pinguem nas contas do município. Todo este dinheiro está sendo pago por 52.700 contribuintes que aderiram ao programa do ano passado. Para a Prefeitura, são números que validam uma nova edição do Profis. Este já é o 5º ano seguido que a Prefeitura oferece descontos para quem deve impostos municipais. E como envolve renúncia de receita em todas as edições, foi necessário encaminhar um projeto de lei à Câmara de Vereadores. E as regras são semelhantes às das edições anteriores. Faz melhor negócio quem consegue pagar à vista os débitos em atraso. Quem aderir ao programa até 31 de julho ganha desconto de 100% nos juros e multas. Reforço que o desconto é no juro e na multa, e não no valor que deu origem à dívida. Para pagamento à vista, em agosto, o desconto cai para 90%. 85% em setembro, 80% em outubro, 75% de desconto nos juros e multas para pagamento à vista em novembro e em dezembro o desconto cai para 70%. Quem não tem o dinheiro na hora vai para as parcelas, que podem ser feitas em até 19 vezes. Os descontos começam em 90% para quem fizer a adesão neste mês de junho. Nesse caso, pode dividir a dívida em até 7 parcelas. E os descontos diminuem com o passar dos meses, chegando a 30% para quem aderir ao Profis em dezembro. Para o secretário de Fazenda, oferecer descontos para o pagamento de tributos atrasados não estimula a inadimplência. O Profis é uma ferramenta que tem um reflexo maior nas dívidas mais antigas, cuja incidência de juros e multa é maior. Então a ideia é o quê? É um instrumento de redução do estoque da dívida, um instrumento de auxílio ao contribuinte que tem débitos mais antigos, né? E também uma ação que irá contribuir para o equilíbrio das contas do município. João Carlos Pérez também explica como aderir ao Profis 2023. Nós vamos disponibilizar no nosso portal um banner Profis 2023. O contribuinte com o seu CPF, inscrição, ele consegue fazer simulação para as dívidas mais recentes, 2021 para frente. Dívidas anteriores a 2021, ele vai acessar pelo site através do GovBR, que é o mesmo login, a mesma senha que ele usa junto ao governo federal em alguns serviços, né? Então ele tem a possibilidade de fazer adesão ou pelo site ou presencialmente através do agendamento prévio. No site da Prefeitura nós temos lá a Secretaria de Fazenda, agendamento prévio. Ele consegue então, né, selecionar o horário, né, tendo horário vago, e daí ele consegue agendar e ter o atendimento prévio. No nosso site tem um link para você fazer a negociação diretamente pela internet e também para quem quiser agendar um horário para atendimento presencial ou mesmo o telefone para marcar esse horário. Está tudo no G1. Aqui você confere a reportagem já. Londrina começa atendimentos do Profis 2023 para regularizar débitos. Saiba como participar. Dá para entrar pelo G1 ou pelo nosso aplicativo. No Você, na RPC, também tem as principais reportagens do G1 e uma série de outros serviços para você ficar sempre bem informado. Aplicativo com tudo de graça, uma série de serviços para você ligado aqui na nossa RPC. Agora, meio-dia em ponto. Junho começou com novas regras em impostos cobrados na gasolina e isso tem impacto no preço final para o consumidor. A Vanessa Navarro rodou a cidade hoje pela manhã para ver como estava esse sobe e desce nos preços e também vai explicar agora as razões dessa nova forma de tributação que vai deixar a gasolina mais cara.
Pois é, Alberto, nem todos os postos subiram ainda o preço dos combustíveis, mas muitos motoristas já foram surpreendidos sim com o aumento hoje. É uma mudança, né, na cobrança do ICMS que acabou elevando o preço então do litro do combustível em todo o país. O tributo estadual ele passa a ser cobrado agora com uma alíquota fixa de 1,22 por litro. Até ontem, como é que acontecia? Era calculada uma porcentagem variando de 17% a 23%. E aí, na média, o ICMS no Brasil era de 1,05 por litro. Com essa nova alíquota, a média passa a ser de 16 centavos por litro, né? Então, é um aumento médio de 16 centavos por litro. Então, a gente acaba, sim, tendo uma elevação em relação ao cálculo que era feito anteriormente. A alta de 22% é só com o ICMS, que é um dos componentes do preço dos combustíveis. Então, é possível que o consumidor não sinta todo esse impacto, ou mesmo que em alguns postos, né, ele demore realmente para ter esse aumento. Antes de falar um pouquinho como é que está o preço dos combustíveis aqui na cidade, vamos ouvir a palavra de um economista explicando melhor essas mudanças e o impacto delas na vida aí de quem depende dos combustíveis. Isso tudo é em função do populismo fiscal que nós tivemos em meados do ano passado, quando os governantes, para terem uma aceitação maior, concordaram com o governo federal numa redução de impostos e com isso a gasolina nos meses de julho do ano passado se reduziram e com isso nós tivemos aí essa possibilidade de você ter uma redução dos preços naquele momento. A consequência agora é que as finanças dos estados ficaram mais afetadas, a receita não cresceu na proporção que eles esperavam e era preciso recompor os seus impostos. Esses impostos são importantes para a saúde, para a educação e para as áreas de segurança e outras mais do Estado. Então, era necessário essa recomposição da receita. Agora, a notícia boa que nós estamos vendo é que lá fora o preço do petróleo continua caindo. E ao cair esse preço do petróleo, a possibilidade que a Petrobras reajuste para baixo, reduza os preços dos combustíveis nas próximas semanas é muito grande. É o que todo mundo gostaria, né? Mas hoje realmente a gente já constata aumento em alguns postos. Nesse aqui que a gente parou, vou te falar bem de forma aleatória aqui nos 5 conjuntos, a gente encontrou a gasolina comum já a R$ 5,39. Preço aí já bastante elevado em relação à média que vinha sendo praticada aqui na cidade. Rodando por postos da cidade em vários pontos aí hoje de manhã, a gente também encontrou gasolina a R$ 5,09, R$ 5,19. Alguns postos também, vários postos praticando ainda um preço um pouco mais em conta, né? R$ 4,99. Mas em alguns a gente apurou que realmente já houve um aumento aí na média de 10 centavos. A gente tem também um levantamento que a gente fez junto ao menor preço do Nota Paraná, com os valores mínimos e máximos encontrados na segunda-feira, né? Vamos fazer um comparativo, e nesta quinta-feira. Então, na segunda, aqui em Londrina, a gente tinha a gasolina comum variando de R$ 4,53 a R$ 5,95 e hoje já uma variação maior, né, de preços maiores, R$ 4,62 o preço mínimo, o valor mínimo, e R$ 5,99 o valor máximo. A gente conversou com alguns motoristas que estavam abastecendo veículos em postos de combustíveis e falaram, né, sobre como estão vendo esse aumento. Alguns realmente ainda também não sentiram. Percebeu o aumento no preço dos combustíveis por aí? Nesse posto aqui não, e eu não reparei nos outros, né? Então eu estou abastecendo, enchendo o tanque aqui por causa do aumento que vem aí. Aqui não subiu, mas tem posto aí que já está 5,20. Eu não sei qual posto que é, mas já está 5,20. Aí tem que pesquisar mesmo. Tem que pesquisar. Porque a gente trabalha, né, com o carro, precisa do carro, então você tem que procurar o lugar mais em conta. Dizem que pode aumentar aí uns 10 centavos. Como é que fica para o motorista? 10 centavos faz uma diferença, o senhor acha? Faz diferencinha assim, né?
Bom, a gente fez contato com o PROCON aqui em Londrina para saber se eles já têm um levantamento de como estão os aumentos de preços aqui na cidade, se receberam alguma denúncia ou mesmo se constataram alguma irregularidade, algum abuso, mas a gente não teve um retorno. A gente fala do PROCON, inclusive, porque qualquer preço, aumento que pareça abusivo, as pessoas podem entrar em contato, fazer a denúncia ao PROCON, que vai dar as orientações e também a fiscalização que vem sendo rotineira, né? Principalmente quando ocorrem essas oscilações de preço. Alberto, né? Nessa hora, a gente ouviu até o pessoal falando sobre ter que pesquisar. É importante, mas a gente também sabe que quando se fala de combustível, pesquisar às vezes significa rodar por aí, isso é inviável. Mas o menor preço, né, o aplicativo que o pessoal pode baixar, aí ligado ao Nota Paraná, do governo do estado, ele também dá uma ajuda, você consegue ver ali posto por posto o preço e até mesmo o histórico para você entender a variação, se houve aumento ou não. Valeu, Vanessa. Importante informar sempre que o aplicativo é um referencial. Ele coleta as informações, mas não obriga o posto a vender o combustível por aquele valor que está ali. Até porque, ao longo do dia, o valor pode ser alterado e a hora que você chegar no posto já ter ficado mais caro. Fica esse alerta, então, para que você monitore o preço, mas tenha esse cuidado aí na hora de escolher o posto. Obrigado a Vanessa, que daqui a pouco volta lá da Zona Norte, dos 5 conjuntos, com a reportagem especial dessa quinta-feira, resgatando um pouco da história do nosso Cincão. E já tem gente participando aqui pelo nosso aplicativo Você na RPC, interagindo, matando um pouco das saudades. O Rogério Augusto, que saudade incrível de rever as imagens de arquivo de Londrina, nos anos 80 e 90, lanchonetes, bancas de revistas, lojas de discos, imagens que valem ouro. Ele comentando a reportagem de ontem, né, do calçadão nos anos 80 e 90, material que você perdeu, se você não viu, dá para ver no Globoplay ou mesmo rever e compartilhar. Participação também do Paulo Lima, 60 anos da RPC. Na TV do Hospital do Câncer de Londrina, me emociono revendo minha conterrânea Helenice Carbonieri como repórter. Ela não está mais entre nós. Era na Pensão Brasil, que pertencia à mãe dela, em Cornélio Procópio, que eu via a TV Coroados, na década de 60 e 70. Bons tempos da televisão. O Anice Carbonieri, inclusive, apareceu numa reportagem de arquivo ontem aqui no nosso Meio Dia Paraná. Ela que por vários anos trabalhou na TV Coroados, hoje a nossa RPC Londrina. Nesse giro histórico, participação também do Júlio César. O Júlio é radialista em Londrina e está contando que o Bueno Filho, o pai dele, foi apresentador no então Canal 3, TV Coroados. Ele era da equipe do Picolino e Castelinho, programa infantil que fez muito sucesso aqui em Londrina nos anos 60, 70. Olha aí o registro então do Júlio César, a foto do Bueno Filho, pai dele. Ainda dá para participar, dá para mandar mais fotos, interagir aqui com o nosso Meio Dia Paraná, ajudar a fazer a edição desta quinta-feira. Agora, 12:08. Notícia agora que sempre preocupa, né? O avanço dos casos de dengue e também das mortes. Foi divulgado hoje pela manhã um novo relatório pela Secretaria Municipal de Saúde e com mais 3 mortes confirmadas. O total nesse ano em Londrina chega a 25 mortes por dengue. O total de casos confirmados, esse subiu para 19.755. Tem ainda mais de 28 mil pessoas aguardando resultados de exames. Atualmente, as regiões com as situações mais críticas na nossa cidade são essas em amarelo, atendidas pelos postos de saúde do Parigô e Vivi Xavier, na Zona Norte, Santiago, na Zona Oeste, e o Ideal e Vila Fraternidade, na Zona Leste, já perto da rodoviária de Londrina. São locais em que a incidência de casos de dengue tem sido crescente. Junho começou com temperaturas mais baixas e neblina nas primeiras horas da manhã em Londrina. De certa forma, é uma amostra do que vem por aí ao longo das próximas semanas. A própria Mônica, logo cedo, chamava a atenção para a neblina em vários cantos da cidade e para aquele friozinho característico dessa época, Mônica. É isso, Alberto. E agora vocês estão vendo que tudo mudou. Nem o meu look tá combinando mais com essa quinta-feira aqui em Londrina. Tô com essa blusa pesada, né, que tive que colocar de manhã e agora já tá um sol bem quente aqui. O seu até na minha frente já tirou a blusa de frio,
porque realmente esse sol está esquentando bastante. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de como está no momento aqui na nossa cidade. Primeiro vamos acompanhar algumas imagens da manhã. Essa neblina chamou bastante a atenção de muita gente. De acordo com o CIMEPAR, a mínima aqui na nossa cidade hoje foi de 11 graus. Agora já estamos com 22 graus, a temperatura está subindo bastante. Olha só, a gente tem imagens do Alceu Nascimento de hoje de manhã. Estivemos na Gleba Palhano, né, pertinho aqui onde nós estamos, na Avenida Ayrton Senna. Quase não dava para ver alguns prédios da Gleba Palhano porque o nevoeiro foi bastante forte. Temos também imagens do Ademir dos Santos, do centro aqui de Londrina, nevoeiro também pegando bastante, assim como no cruzamento, né, das avenidas JK com Higienópolis. O Ademir esteve também no nosso Lago Igapó, por lá normalmente esse nevoeiro, ele fica mais claro, a gente consegue ver mais, né, justamente por conta do lago. A gente está acompanhando essas imagens também da manhã. E um telespectador nosso enviou imagens da BR-369 na cidade de Cambé, onde o nevoeiro também foi bastante forte. E o que aconteceu ao longo da manhã? Claro, foi uma manhã bastante fria, a gente acompanhava a neblina em alguns locais da cidade, ela aparecia, depois sumia. Essa foi a manhã aqui em Londrina. Agora falando um pouco do mês de junho, daqui a pouco o Alberto vai trazer mais detalhes, mas teremos então um mês frio, mas nessa mesma situação. Começando o dia com uma temperatura mais baixa, à tarde a temperatura subindo um pouco e à noite o friozinho aparece novamente. Uma grande frente fria no Paraná deve chegar somente no dia 15 de junho e teremos também esse próximo fim de semana que será frio. Agora a gente vai acompanhar ao vivo como está a situação do tempo. Estamos ao vivo aqui na Zona Sul, na Gleba Palhano, e aqui dá para ver bastante como está a situação do céu no momento. Como eu disse, um sol quente. Eu costumo falar que depois do frio aparece aquele sol luz de geladeira, né, que só aparece, mas não esquenta nada, mas esse aqui está esquentando bastante e muita gente já vai ter que fazer igual eu, igual ao seu Nascimento. Começar a retirar as blusas, isso se saiu de casa de manhã com bastante blusa, porque realmente estava bastante frio de manhã. E o que pega muito aqui em Londrina, né, Alberto, esse vento gelado que nos acompanha pelo menos até as 10 da manhã. Mas ó, quem está saindo de casa agora, vai voltar do horário do almoço, né, para o trabalho ou para os seus compromissos, nada de colocar uma blusa igual essa minha aqui não, porque eu já estou morrendo de calor. Alberto, é com você. O sol que começa a vir com força nesse horário, né? Apesar da temperatura baixa ao longo da manhã, durante o dia a situação vai se alterando. Obrigado a Mônica, falando aí já dessa largada do mês de junho. Nós temos uma tela também sinalizando como ficarão as próximas semanas. Olha só, essa primeira quinzena, tempo seco e temperaturas acima da média. Já a segunda quinzena, aí tem a passagem de uma frente fria, trazendo chuva, e depois da chuva, chuva parando, tem a queda nas temperaturas. Falamos bastante do norte do Paraná, mas dá para dar uma espiada também no oeste do estado. Lá em Cascavel, tempo firme, céu azul, algumas nuvens. A temperatura em Cascavel é de 21 graus. Aqui em Londrina, estamos agora com 22 graus. Mais uma bela imagem da nossa cidade. Você confere comigo esse cenário do estado nessa quinta-feira. O tempo está firme, o sol predominando em meio a algumas nuvens, mas sem previsão de chuva para as próximas horas. É a indicação da meteorologia. Aqui na região, as mínimas ficaram nos 12 graus em Rolândia e Apucarana. E ao longo da tarde, vamos chegando aos 23 em Apucarana e Cornélio Procópio, 24 graus em Jacarezinho, Bandeirantes batendo nos 26 graus. Para Londrina, previsão de máxima de 24 graus é o que indica a meteorologia. Ainda nessa edição você vai ver uma reportagem especial com a história e a paixão dos moradores pelo Cincão. Também um processo contra a Prefeitura de Londrina por um acidente que deixou um carro destruído nas obras da trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco. E já no próximo bloco, as mudanças na fiscalização com radares em Londrina a partir da próxima segunda-feira. 3 avenidas bastante movimentadas passam a ter o limite de 50 km por hora. Tem também informações de um adolescente que foi ferido por um disparo hoje pela manhã na zona sul da nossa cidade. Ao vivo agora, a zona norte de Londrina saiu um novo balanço do mercado de trabalho. Londrina fechou o mês de abril com a criação de 300 vagas. É a diferença entre contratações e demissões. Não foi o melhor desempenho dos últimos tempos, mas se manteve a tendência de reaquecimento do mercado de trabalho. Em apenas 1 minuto, Meio-Dia Paraná está de volta. Fique conosco!
Agora, 12h16, já de volta com o Meio Dia Paraná, aquele intervalo curtinho, e a gente já retomando com muita informação. Fala agora de trânsito. Foi definido o calendário para mudança no limite de velocidade em avenidas bastante movimentadas de Londrina. A sinalização já vinha sendo trocada, mas as novas regras, essas passam a valer nos próximos dias. Catherine Tanã, boa tarde para você. Seja bem-vinda. A partir de quando esses novos limites passam a ser fiscalizados? Pode render multa aí para quem avançar. Oi, Alberto. Boa tarde para você e a todos que estão com a gente aqui no Meio Dia Paraná. É a partir de segunda-feira, dia 5 de junho. Anotem aí no calendário, porque é fiscalização valendo. Já mostramos aqui no Meio Dia Paraná essas trocas de placas, também a mudança na pintura do asfalto e ainda a verificação dos radares, que agora sim vão fazer valer as imagens, aqueles veículos que passarem acima do limite de velocidade que cai de 60 para 50 km por hora em 3 avenidas importantes aqui de Londrina. Essa aqui, onde nós estamos, a Avenida Tiradentes, passando por essa mudança. Também a Avenida JK, que é a continuidade da Avenida Tiradentes, e também a Avenida Santos Dumont, na zona leste da nossa cidade. São vias que, segundo a CMTU, juntas dão em torno aí de aproximadamente 8 quilômetros, ligam as regiões oeste, leste e sul da nossa cidade. Mudança, portanto, fiscalização valendo a partir de segunda-feira. Já era uma mudança esperada que a gente vinha avisando há um tempo também aqui no Meio Dia Paraná. Por que dessa mudança? Hoje de manhã teve entrevista, inclusive com o presidente da CMTU, trazendo mais detalhes sobre o motivo dessa medida. E segundo ele, é claro, tornar os acidentes menos graves quando acontecerem, principalmente os atropelamentos. Olha só o dado que o Marcelo Cortes trouxe. No caso, quando um veículo está circulando aí a 60 km por hora e uma pessoa acaba sendo atropelada, a chance dela falecer é de 90%. A 50 km por hora, um atropelamento, a chance da pessoa morrer é de 45%, né? Então, reduz bastante e é esse o objetivo justamente da mudança da sinalização, da mudança da velocidade máxima permitida nas avenidas aqui da nossa cidade. Então, a partir de segunda-feira, Alberto, bastante importante o respeito dos motoristas a essa mudança de 60 para 50 km por hora aqui na nossa cidade. Avenidas JK, Tiradentes e Santos Dumont. CMTU não dará mais tempo de tolerância aos motoristas aqui na nossa cidade. A gente vai acompanhar também o início dessa mudança por aqui. Alberto. Valeu, obrigado, Catherine. Reduzindo então de 60 para 50, JK, Santos Dumont e também a Tiradentes aqui em frente à nossa RPC. Um adolescente foi atingido por um disparo no Jardim Franciscato, zona sul de Londrina. Isso ocorreu na manhã dessa quinta-feira. Foram várias viaturas da Polícia Militar para lá. Mônica Dal também esteve no local. O que se sabe até agora sobre esse assunto? Como ocorreu esse disparo que feriu esse adolescente? Pois é, Alberto, como você disse, uma grande movimentação policial no Jardim Franciscato. Quem seguia, então, para a Zona Sul aqui de Londrina, percebeu a quantidade de carros da PM seguindo para lá, tanto também aquelas viaturas do SEAT, as ambulâncias do SAMU também seguindo, porque as informações elas iam chegando devagar a respeito dessa situação. Mas, de acordo com a PM, então, é um adolescente de 15 anos, ele estaria em frente de casa quando uma outra pessoa, a gente ainda não sabe quem, se seria também, por exemplo, um adolescente. Essa pessoa se aproximou a pé e disparou contra a vítima, que tem 15 anos, né? Falei 14, mas essa vítima tem 15 anos. Logo que isso aconteceu, essa pessoa ou essas pessoas fugiram do local e logo a Polícia Militar acionou o helicóptero do BP-MOA, também houve uma busca ali pela região, mas até o momento ninguém foi preso. Esse adolescente foi encaminhado para um hospital aqui de Londrina, mas depois teve que ser transferido por conta da complexidade do caso. Ele acabou sendo baleado na região do abdômen. A gente vai acompanhar mais detalhes na entrevista de um vizinho que não quis se identificar e a gente vai ver o que ele disse a respeito dessa situação. Socorrer ele, porque a ambulância estava demorando demais, porque é vizinho, conhecido desde pequeno. Tinha que tirar uma satisfação, eles não tiram, daí quer resolver tudo na bala. Ele não era o alvo, então? Não.
Bom, ele também falou que foi um susto para todo mundo, claro, é uma região com vários moradores, né? E os tiros foram ouvidos por várias pessoas. A gente tem também uma entrevista com a soldado da Polícia Militar, a Nicole Martins, que eles atenderam esse caso e ela trouxe alguns detalhes. Tivemos apoio do BPMOA, as equipes da Polícia Militar que estiveram no local na manhã de hoje, pois recebemos diversas ligações informando que poderiam ser mais de uma pessoa baleada, então tivemos esse apoio no local. Diversas equipes da Polícia Militar estão no local realizando patrulhamento, abordagens e também, se alguém tiver alguma informação, fazer a denúncia para que seja esclarecido esse caso. É isso, os suspeitos desse crime ainda estão sendo procurados. A gente disse que esse jovem rapidamente foi levado para o hospital, depois teve que ser transferido, já que deve passar por cirurgia. A gente tem uma atualização aqui do estado de saúde dele, é um adolescente então de 15 anos, que ainda permanece no pronto-socorro, está consciente e em observação. O estado dele não é considerado grave. Esse caso está sendo tratado como uma tentativa de homicídio, deve ser assumido então pela Delegacia de Homicídio. Inicialmente, de acordo com as testemunhas, Alberto, esse adolescente teve uma briga com uma outra pessoa que também mora ali no bairro. A gente não sabe a motivação dessa briga, mas possivelmente, de acordo com as testemunhas, esse deve ser um dos motivos, então, para essa tentativa de homicídio. É com você. Obrigado, Mônica. Valeu aí mais uma vez. E depois de uma grande alta em abril, o preço da cesta básica voltou a cair em Londrina. O levantamento é da UTF-PR junto com a UEL, trabalho conjunto das duas universidades. O preço médio da cesta teve redução de quase 4% em maio, se comparado a abril. O valor médio passou de R$ 606 em abril para R$ 582 agora em maio. Puxaram essa redução a banana com queda de 24%, o óleo que ficou quase 16% mais barato e a batata, que caiu mais de 10%. Os produtos com maiores elevações de preço foram a margarina, quase 13%, o açúcar com alta de 7% e o arroz, que teve um aumento médio aí de 2,6%. Falando ainda das finanças, a partir de 12 de junho, a Sanepar vai retomar os cortes no fornecimento de água para quem está com a conta em atraso. Essa medida tinha sido suspensa ao longo da pandemia e será retomada agora no próximo dia 12 de junho. Desde que a pandemia começou, a Carolina não conseguiu mais deixar uma conta em dia, a de água. Eu perdi o emprego, daí eu aluguei a casa, né? Daí os inquilinos não pagaram, daí agora eu voltei para casa. Não faz muito tempo também. Daí virou aquela bola de neve, né? Daí eu não consegui colocar em dias. Mas agora eu vou ver se eu consigo colocar em dias, né? A água só não foi cortada porque a Sanepar havia suspendido o corte por falta de pagamento. Isso desde janeiro de 2020, por causa da pandemia e depois pela dificuldade financeira das famílias. Mas a partir do dia 12 de junho a situação vai mudar. A companhia vai retomar o corte por falta de pagamento. Esse corte ele não será feito de forma abrupta. As pessoas vão ser primeiro avisadas. Nós temos um procedimento padrão que ele estabelece o seguinte mecanismo. Com 15 dias de identificação desse débito, nós enviamos uma notificação para a pessoa, informando que ela tem um débito, que tem uma fatura em atraso. Depois disso, 16 dias após, nós vamos no imóvel com um novo aviso e colocamos uma fita adesiva com identidade da Sanepar, alertando a pessoa que ela está com débito, é o segundo aviso, e somente 18 dias depois nós vamos efetuar esse corte. Então, entre o débito e o corte, é um prazo de 48 dias no mínimo. A partir de 48 dias, a Sanepar vai fazer o corte da água, mas antes disso, segundo a companhia, vão ser feitos vários avisos aos clientes. A orientação nestes casos é procurar a Sanepar para fazer um parcelamento. A dívida pode ser renegociada em até 60 meses.
Outra possibilidade é o programa Água Solidária, que dá desconto de até 77% para as famílias. Para entrar neste programa, basta ir até uma central de relacionamento da Sanepar. Os critérios para conseguir o benefício são: a casa deve ter até 70 metros quadrados construídos, o consumo mensal de água deve ser de até 10 metros cúbicos por mês. Para famílias com mais de 4 pessoas, deve ser considerado o consumo mensal de 2,5 metros cúbicos por pessoa. E a renda da casa deve ser de meio salário mínimo por pessoa ou de até 2 salários mínimos para casas com até 4 moradores. Imaginando quem tem, por exemplo, uma tarifa de R$100, se ela se enquadrar no programa do Água Solidária, ela vai poder pagar R$23. Então é uma redução bastante significativa e nesse momento da renegociação, a Sanepar pode ajudar essas famílias que se enquadram, que têm algumas características mínimas para poder ser enquadradas no programa e elas poderão então, além de ter a condição do parcelamento, reduzir o valor dessa dívida em até 77%. Depois dos comerciais tem mais Meio-Dia Paraná com um passeio pelo Cincão, imagens históricas, relatos, a paixão de quem mora e trabalha por lá. E ainda nessa edição, essas imagens aí de uma tumultuada sessão que afastou do cargo uma prefeita aqui da nossa região. Ao vivo, imagens de Curitiba, do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná. Começaram as inscrições para o vestibular da UFPR. São mais de 5.000 vagas em 122 cursos. A taxa de inscrições é de R$ 195. O G1 já tem reportagem com todas as informações para você. Agora, 12h27. Meio-dia e 30. Não tem como falar de Londrina sem citar a Zona Norte, sem lembrar do Cincão, uma região com vida própria, com muitas histórias e fruto de bastante luta. Até por isso, é lá que a nossa equipe desembarca nessa segunda reportagem da série que marca os 60 anos da nossa RPC Londrina. É a nossa equipe cada vez mais perto de você. Vanessa Navarro se deslocou ali pela Zona Norte. Onde você está agora, Vanessa? Alberto, você falou que não dá para falar de Londrina sem falar dos 5 conjuntos. E eu digo que não tem como falar dos 5 conjuntos sem vir aqui para a Avenida Saul Euquinde. Essa avenida é um fenômeno, né? Ela, quando começou praticamente junto com os 5 conjuntos, ali no comecinho dos anos 80, ela era, boa parte dela, estrada rural. Foi crescendo, foi ancorando o crescimento de toda a região e hoje é esse lugar onde as pessoas se referem que tem um pouco de tudo e não é exagero. Tem gente que compara com shopping, mas na verdade aqui é mais até do que shopping. Você encontra realmente um pouquinho de tudo que precisar. Hoje vem gente, inclusive, de outras regiões aqui para a Avenida Saul Euquinde para fazer compras, para comer, beber, se divertir, enfim. Essa avenida, ela é quase um outro personagem, um personagem à parte, um dos muitos que você vai conhecer agora em mais essa reportagem, então, da nossa série, em homenagem a Londrina, aos 60 anos da nossa RPC. Assista e continua o convite também para participar, mandando sua foto, vídeo, sua mensagem, enfim. Agora sim, então, vamos curtir mais uma reportagem sobre o nosso querido Cincão, os 5 conjuntos. Não está nas placas, mas qualquer morador de Londrina conhece este nome. 5 conjuntos. 5 conjuntos. 5 conjuntos. 5 conjuntos, mais do que uma indicação geográfica, um indicador de identidade. Poucos endereços em Londrina conseguiram estabelecer um vínculo tão forte com os seus moradores. É só conversar com as pessoas por aqui para perceber como muitas sentem orgulho de viver nesta região, que bem mereceria um letreiro como estes que se tornaram tão comuns em muitos municípios. Afinal, para muitos, o Cincão é mesmo quase como uma outra cidade. Essa homenagem é virtual, foi a gente que criou, mas o Eu Amo tá na boca do povo de verdade. Gosto demais daqui. Que é a bênção de Deus, né, da gente. Eu criei meus 5 filhos aqui, né? Eu falo que eu saio daqui só de pé junto. Eu amo esse pedaço.
pedaço começou a surgir no fim dos anos 70. Londrina, assim como o restante do país, vivia o êxodo rural. Em apenas 2 décadas, a população urbana saltou de 57% para 88%. Foram milhares de pessoas que, de repente, se viram sem trabalho no campo e precisaram migrar para as cidades. Além de emprego, careciam de teto. Com incentivos nacionais para a construção de casas populares, surgiram os 5 conjuntos. Era como engenheiros da Companhia de Habitação, a Coab, se referiam às obras iniciadas de forma quase paralela na zona norte de Londrina. Luiz de Sá, Aquiles Stengel Guimarães, Sebastião de Melo César, Semíramis de Barros Braga e João Paz foram os primeiros. Numa região, na época quase desabitada, brotaram em poucos anos enormes núcleos habitacionais. Só no Aquiles eram 1.000 unidades. Uma delas ficou com a Maria de Fátima, moradora desde que o conjunto nasceu em 1979. Ela ainda se lembra do dia em que recebeu as chaves da casa. Você não acredita a emoção no Moringão naquela época. Nossa Senhora, a gente pulava, eu e meu irmão se abraçava que nem dois. Olha, uma emoção assim, só quem passou que sabe. Ter a moradia própria era a realização de um sonho, mas ele veio envolto em enormes dificuldades para quem se viu num lugar com quase nenhuma infraestrutura. A senhora chegou aqui, né? Como a senhora falou, tinha muito mato. Qual foi a primeira impressão que a senhora teve? Eu queria voltar embora. Eu não queria nem que tirasse a mudança de cima do caminhão. Aqui mesmo, minha casa era tudo terra. Era aberta, era balaústra aqui, sabe? A criançada que estudava tinha que pegar ônibus nessa dificuldade, ir para o centro, que era um atoleiro sem tempo. E aí, o que acontecia? O ônibus quebrava e só botava carro velho aqui para nós. O carro caindo dos pedaços. Transporte público era uma das principais reclamações dos moradores, como mostrou a reportagem da nossa TV Coroados em 1984. Às vezes eu vou a pé, às vezes eu vou de bicicleta, né? Algum dia, às vezes pego uma carona, né? Mas a maior parte eu vou sempre a pé ou de bicicleta. Por quê? Por causa do preço do ônibus, né? Muito lotado também o ônibus. Foi preciso muita luta para conquistar condições mais dignas para os moradores alojados a quilômetros de distância do centro da cidade. Eu acho que a força, né, vamos dizer assim, a força do povo, né, da mobilização popular aí teve bastante importância. Sem contar que assim, o conjunto sempre foi um espaço importante para a questão política, que muitos sempre procuraram a região como um local para conseguir votos, né, para buscar votos. E como a população que também sempre foi muito organizada, nós sempre tivemos, e eu vi isso acontecer muito de perto, a associação de bairros muito forte, a população se organizando, né, para buscar as melhorias aqui para a região. Tudo isso acaba fortalecendo esse desenvolvimento, né? A RPC Londrina seguiu presente nos 5 conjuntos ao longo dos anos, ouvindo os problemas e reivindicações dos moradores e ajudando a cobrar soluções. Mas hoje pela manhã, os moradores do conjunto foram surpreendidos. A hora que eles chegaram aqui na escola, eles encontraram o portão fechado e um cartaz ali em cima pedindo a compreensão dos pais e avisando que a 5ª série tem apenas 7 vagas à noite. A horta comunitária é irrigada com a água desta lagoa, que além de suja, recebe muito lixo doméstico. Não é sadio a água daquele rio ali, todo mundo dá para ver que de longe ele desaba, né? Ainda tem o negócio da rede de esgoto bem pertinho, próximo dele. Praça do Aquiles Stengel, zona norte de Londrina. É em parte deste terreno que a prefeitura pretende construir a 4ª UPA da cidade. Aqui é a rua Cambaxirra, conjunto Violim. Olha, o asfalto aqui nessa rua particularmente está muito feio, praticamente já não tem mais asfalto, né? A revitalização da Avenida Samuel Quinde começou, mas ainda é lenta. Lentas foram as transformações, mas pouco a pouco a região foi se desenvolvendo. A Avenida Samuel Quinde é o maior símbolo disso. Serviços, comércio, lazer, até um shopping center. A fama de ter tudo que as pessoas buscam, de modo que ninguém precise sair dos 5 conjuntos. Eu acho que é justamente a Samuel Quinde que possibilitou também esse desenvolvimento da região. Né? Ela tem esse papel de âncora, né? Primeiro que atravessa, né?
a região norte praticamente toda e todos os 5 conjuntos. E é um elemento de identidade muito forte, todos vêm para Saúl Elquinde, todos se encontram na Saúl Elquinde. Tudo aqui é superlativo. É a mais extensa avenida londrinense, com seus 8 quilômetros e 600 metros. A única que liga Londrina a 2 cidades, Ibiporã e Cambé. É também nela que acontece uma das maiores feiras livres do Paraná. 35 anos de história. Antigamente era bicicleta, era carrinho de mão, com animal. Não tinha que nem hoje que tem, né? Carro, caminhonete, essas coisas para poder fazer a feira. Então a feira cresceu muito, né? E a maioria do povo aqui hoje faz a vida daqui, consegue tirar seu sustento daqui. Já são mais de 1000 barracas que se estendem por pelo menos 10 quadras todos os domingos. Já frequento aqui já faz mais de 20 anos. Aqui é tudo mercadoria boa, fresquinha, né? Tudo produto da roça, né? E vem direto. É, velho, criança. E tem até gringo, tem até estrangeiro aqui. Aqui tem frango vivo e morto, tem ferramenta, tem doce, tem pastel, tem roupa. Isso é a melhor de Londrina e eu desconfio que é uma das melhores do Paraná também. Mais um orgulho da região que hoje reúne muito mais do que 5 conjuntos. Agora tem mais de 20 conjuntos. São 24, segundo o recorte oficial dos 5 conjuntos nos mapas da prefeitura. A imagem das fileiras de casas populares, todas iguaizinhas, também ficou para trás. Cada família foi dando sua cara à residência. Quando eu mudei para cá era 4 cômodos, né? Não, só tinha uma balaustrinha, né? Porta aqui na frente. Aí nós fomos reformando. Graças a Deus, tá do jeito que eu quero agora. Podemos entrar? Pode entrar, minha casa tá linda agora, graças a Deus. Agora eu aumentei, né? Fiz uma área grande no fundo, churrasqueira. Eu tinha que fazer um quarto para um, quarto para outro, né? Aí eu passei minha cozinha aqui. Eu gosto muito da minha cozinha aqui fora. Casa boa, vizinhança melhor ainda. 43 anos nós somos vizinhos. Viu os filhos crescer, ela engravidou, que já tá rapazão, já é casado. A gente compartilha tudo. As coisas boas que Deus nos dá e as que não tão boas, a gente tá juntos. União que confere à palavra conjunto um significado bem maior. Bom demais ver a união, né? A paixão com que se fala do Cincão, essa região tão acolhedora aí, gente de várias partes do país que criou raízes ali e faz questão de criar toda a família às vezes vai crescendo, aumentando e não quer ficar longe do Cincão. Nós temos participações dos telespectadores justamente comentando essa relação de amor e também admirando essas imagens históricas aí de mais essa reportagem. A Rose, boa tarde. Eu amo Londrina, moro no conjunto Aquiles Stengel. Participação também da Alaide. Gratificante ter acompanhado o progresso de Londrina. Me lembro que meus pais recusaram uma casa no conjunto Milton Gavetti porque ficaram preocupados em levar os filhos para morar em um local tão ermo, um local tão distante. Naquela época, né, era longe de tudo, mas a cidade foi crescendo e abraçando também os 5 conjuntos. Roseli, eu moro no Parigô de Souza 2 há 44 anos. Na época só existiam 3 conjuntos. Parigô de Souza 1, 2, Chefe Newton e o Vivi Xavier. Só depois vieram 5 conjuntos. Na época só havia plantações de café e algodão. Realmente não era tão distante que o entorno ali era área rural efetivamente. Agora é uma área muito valorizada. O metro quadrado da Saúl Elquinde, por exemplo, é um dos mais caros e disputados aqui de Londrina. Olha só, mais um pouquinho das imagens históricas aí do começo do Cincão, tomado ali por áreas rurais no entorno. O Cincão que era longe de tudo e agora está aí tomando conta, aí, sendo protagonista da Zona Norte de Londrina. Falamos aí dos 5 conjuntos, são vários bairros, vários nomes, mas é aquela dúvida que surge. Qual a razão desses nomes dos bairros dos 5 conjuntos e da própria Avenida Saúl Elquinde? A Vanessa foi em busca de algumas respostas. Diga aí, Vanessa.
Pois é, Alberto, vou começar aqui andando na Saúl Elquinde, porque vamos começar pela explicação do nome daqui. Começar, inclusive, falando que os nomes, já vou adiantando, eles não têm muita relação com a história aqui dos 5 conjuntos, até porque alguns foram dados quando os conjuntos ainda estavam começando, mas também não tem nem muita relação com a história de Londrina. Enfim, o Saúl Elquinde quem era? Ele foi um ucraniano que lutou na Primeira Guerra Mundial contra os alemães, depois veio aqui para o Brasil, né, se mudou para cá, morou um tempo no Peru, depois voltou aqui para o país, teve negócios no Brasil, morreu em solo brasileiro, mas aqui na nossa terra vermelha ele nunca pisou. Essa foi uma homenagem do Davi Elquinde, que era filho dele e foi diretor-geral do DER, o Departamento de Estradas de Rodagem, nos anos 80. A gente separou para vocês também algumas curiosidades sobre os nomes de conjuntos que compõem aqui a região. Olha só, o Luiz de Sá, por exemplo, ele nasceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e foi engenheiro civil do Banco Nacional de Habitação. Banco Nacional, né, que foi um dos órgãos aí que fomentaram a construção de casas populares, não só aqui, mas em todo o país. O Aquiles Stengel foi um engenheiro que trabalhou na construção da estrada de ferro que ligava Paraná a Santa Catarina no início do século XX. Semíramis de Barros Braga foi mãe do ex-governador aqui do Paraná, Ney Braga, e ela acabou sendo homenageada, né, segundo a justificativa oficial, pelo trabalho que fez de assistência social, ajudando principalmente os idosos. E o João Paz foi diretor do Banco Nacional de Habitação, também o BNH, no Rio de Janeiro. Então, realmente são nomes que não estão diretamente ligados à história de Londrina, muito menos dos 5 conjuntos, mas eu posso apostar que se essas pessoas estivessem vivas, iam se orgulhar de emprestar os nomes a bairros tão importantes, que cresceram tanto, e de gente tão bacana, tão lutadora como o pessoal daqui. O nosso jornalismo gosta de fazer isso, essa pesquisa, esse resgate histórico, mas também se aproximar das pessoas e ouvir o que elas pensam, o que elas sentem, né? E assim mostrando e compondo a identidade de Londrina, as muitas identidades que a gente tem dentro da nossa cidade, né, Alberto? Pois é, né? O pessoal que vem de fora, como eu, finca raízes aqui, gosta demais dessa nossa terra, da nossa gente. Obrigado a Vanessa. E a gente já está preparando a próxima reportagem, já está girando a cidade para produzir a próxima região, que daqui a 2 semanas vai marcar presença nessa série dos 60 anos da RPC Londrina, da Eterna TV Coroados. Aniversário da RPC Londrina, mas é você cada vez mais presente aqui no nosso Meio Dia Paraná. Agora 12h45. Trago notícias agora da região, também sempre presente no nosso jornalismo. Em Itambaracá, perto de Bandeirantes, teve uma grande confusão. O mandato da prefeita foi cassado. Cato Lintanã, qual a razão dessa cassação? Olha, Alberto, no mês de março chegou para a Câmara de Vereadores ali de Itambaracá uma denúncia que falava o seguinte, que havia sido utilizado dinheiro público numa festa que até então havia sido anunciada como uma festa privada, organizada, segundo a denúncia, por parentes da prefeita ali de Itambaracá. E ainda segundo a denúncia, os lucros dessa festa, dinheiro, teria sido depositado nas contas dos mesmos parentes da prefeita que organizaram essa festa. Diante dessa denúncia, a Câmara passou a avaliar a situação, ouviu a parte também a defesa da prefeita, ouviu outros envolvidos, o próprio denunciante, e ontem teve a sessão final, portanto, de decisão, se eles iriam cassar ou não o mandato da prefeita ali de Itambaracá. Durante toda a sessão, várias pessoas acompanharam do lado de fora. Nós fizemos contato com a Polícia Militar, inclusive, que fez a segurança do lado de fora a pedido da própria Câmara de Vereadores. Segundo a PM, a sessão começou por volta das 10 horas da manhã e durante toda a duração não houve nenhum problema maior, apenas vaias, claro, das pessoas que não eram a favor da cassação da prefeita. Porém, às 2h30 da tarde, quando a sessão foi finalizada com a decisão de cassar o mandato da prefeita por votos favoráveis de 6 vereadores, a confusão começou. Foi preciso, inclusive, o uso aí dos policiais para escoltar alguns vereadores que deixaram a Câmara, e o vereador, o presidente da Câmara, o Claudemir Pellegrini, chegou a ser agredido, segundo a Polícia Militar, mas ele preferiu ir para casa, ninguém foi levado à delegacia. A gente destacou um trecho da denúncia que traz um pouco mais de detalhes desse caso. Diz o seguinte:
A denúncia basicamente se estabeleceu sobre os seguintes fatos: do pagamento de conta de energia, do pagamento de 13º salário para o dia de início do evento, da determinação a cargos comissionados para a venda de cartelas de bingos, da utilização indevida de maquinários e servidores públicos municipais, de desvio de óleo diesel em benefício dos familiares, marido e genro. Tudo isso, segundo o denunciante, relacionado a essa festa que aconteceu no ano passado ali no município de Itambaracá. Então, ontem, os vereadores decidiram por 6 votos a 3 cassarem o mandato da prefeita Mônica Zambon. O presidente da Câmara de Vereadores gravou entrevista com a nossa produtora Cristiane Oia. Olha só. O motivo foi o uso de dinheiro público em festa particular. É onde os beneficiários, os organizadores dessa festa de 2022, foi o marido e o genro. E também não havia autorização legislativa para tal, né? Então aí foi feita essa denúncia, foi já o julgamento, né? Foi decidido pelo afastamento da prefeita e agora cabe a ela, né, a defesa dela, recorrer na justiça, né, para ver se os atos, né, da Câmara foram legais. Nós tentamos contato com a Prefeitura de Itambaracá, mas o horário de abertura é somente a partir da 1h da tarde. A prefeita, que foi afastada do cargo, respondeu os nossos contatos, mas disse que só poderia dar um retorno durante a tarde também. Alberto, quero só pontuar aqui que essa informação foi recebida pela nossa colega aqui, a Mônica Dal, e a gente trabalhou junto para apurar todos os detalhes para quem acompanha o Meio Dia Paraná. É a parceria do nosso jornalismo, sempre para deixar você muito bem informado. Obrigado, Catherine Tanan. Ainda tem mais Meio Dia Paraná ao longo dos próximos minutos, mas eu já antecipo um pouco do que vem no Globo Esporte dessa quinta-feira. Confira aí. Oi, pessoal, tudo certo com vocês? Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje aqui no Globo Esporte, a gente vai mostrar tudo o que aconteceu nessa rodada de ontem da Copa do Brasil, só para vocês terem uma ideia. Dos 6 confrontos de ontem à noite, 4 deles foram decididos nas penalidades. Mas o destaque é um desses jogos. Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians precisava reverter uma vantagem difícil de 2 gols de diferença e conseguiu graças a 2 jogadores. Roger Guedes, que marcou um golaço, e, é claro, ao goleiro Cássio, que fez de tudo nas cobranças de penalidades. Bom, a gente também vai falar muito do Atlético, conseguiu a classificação às quartas de final. O Atlético não fez um bom jogo durante os 90 minutos, perdeu por Botafogo, mas quem tem Bento, ou como a gente chama ele aqui em Curitiba, de São Bento, pode ficar tranquilo. O goleiro pegou 2 cobranças de pênalti do time carioca e garantiu o Atlético nessa próxima fase da Copa do Brasil. E atenção, torcida Coxa Branca, a gente também tem informações do Coritiba, o Coxa que está muito próximo de dar mais um passo para a maior mudança da história do clube, e tem uma reportagem bem legal que vai comparar esse molde da SAF do Coritiba com outros times brasileiros que adotaram essa estratégia de virar clube empresa. Isso e muito mais no Globo Esporte, logo depois do Meio Dia Paraná, a gente conta com a audiência de vocês. Nosso Tubarão que também está em discussões para virar um clube empresa, várias negociações, bastidores aí, mas por enquanto nada de concreto. Agora 12h51, depois do intervalo você vai ver aqui no Meio Dia Paraná. Prefeitura de Londrina é processada por acidente que deixou o carro destruído na trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. Tem informações também da abertura da temporada de festas juninas. Uma seguradora entrou na justiça para cobrar mais de R$22 mil em prejuízos da Prefeitura de Londrina. O motivo? O acidente com um carro que ficou destruído após cair nas obras da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. Aconteceu em dezembro do ano passado. Por volta da meia-noite, o carro vinha da Vila Nova, entrou na Avenida Leste-Oeste, perto do cruzamento com a Rio Branco, e acabou dentro das obras da trincheira com as rodas para cima. O motorista, que não morava em Londrina, se machucou e foi atendido pelo SEAT. O carro teve que ser guinchado. Como tinha seguro, o dono foi indenizado. Agora, a seguradora está cobrando as despesas da Prefeitura de Londrina.
O processo enviado à Justiça informa que no local não havia devida sinalização em torno da obra, ocasionando o acidente, e que houve uma conduta negligente da Prefeitura que não fez a devida fiscalização e sinalização. Fotos incluídas na ação judicial mostram como o carro ficou. Peritos e mecânicos analisaram a estrutura e decidiram que não compensava fazer reparos. O carro teve perda total. Avaliado em mais de R$ 28.500, foi vendido como salvado por R$ 6.200. A seguradora quer agora que a Prefeitura de Londrina pague a diferença do prejuízo como forma de indenização ao dono do veículo. O valor apontado é de R$ 22.325. As obras da trincheira deveriam ter ficado prontas no mês seguinte ao acidente, em janeiro deste ano, mas sofreram vários atrasos. A nova previsão da empreiteira é concluir em dezembro. A Prefeitura de Londrina informou que só vai se manifestar após ocorrer uma decisão judicial sobre esse pedido da seguradora. Falar agora de trânsito, né? Aproveitando ali a questão da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste, aqui no Waze, você vê que há vários pontos de lentidão, tanto no cruzamento da Rio Branco com a Leste-Oeste, quanto nos acessos às obras da trincheira. Também há essa indicação em vermelho de lentidão na Avenida Brasília, entre a Rio Branco, chegando já na Avenida do Sol. São aqueles trabalhos de recap do trecho da BR-369 que corta Londrina, trabalho que tem provocado lentidão ali em vários momentos do dia. Meio-dia Paraná, volta agora à Zona Norte de Londrina, dessa vez com prestação de serviço, também com solidariedade e com a largada da temporada das festas juninas. Uma dessas festas, Vanessa, aí onde você está. Bem aqui, viu, Alberto? No Sesc, aqui da Avenida Saúl Elquinde, o Sesc da Zona Norte, onde o Arraiá no sábado começa meio-dia. Dá para começar já almoçando aqui, comendo uma daquelas delícias juninas que a gente conhece bem e se divertir até às 8 horas da noite. E nesse meio tempo, muita diversão, uma programação bem extensa por aqui. Vou citar algumas das atividades para vocês. Entre as atrações musicais, vai ter a animação do grupo Herança, também gincanas, quadrilhas, comidas típicas, feira de artesanato, exposições, contação de histórias, brincadeiras tradicionais e também recreação para a criançada. Enfim, a lista fala por si, né? É diversão para toda a família, para você curtir com os amigos e também para a cidade toda, também para a região de Londrina, né? Não só para o pessoal do Cincão, mas venha para cá de qualquer bairro da cidade que com certeza você vai poder se divertir muito nesse que é um dos primeiros arraiás, festas juninas aqui de Londrina região, como o Alberto falou, abrindo o calendário. Não vai ser cobrada entrada para entrar, né? Para ter o acesso aqui à festa, você vai pagar depois, claro, nas barraquinhas, mas não paga nada para entrar e você ainda pode ajudar, aproveitar participando da nossa campanha do agasalho da RPC em parceria com o Sesc, trazendo para cá a sua doação de roupas, cobertores, enfim, agasalhos em bom estado que você já não usa mais e que com certeza vão ajudar muita gente. Então você vem para cá, se diverte e ainda contribui para fazer aí um inverno melhor para muita gente. Tá feito o convite, Alberto. Claro que a gente vai lembrar amanhã também, mas já anota aí na agenda a sua festa junina nesse sábado a partir do meio-dia. Você gosta de um arraial, Alberto? Gosto, vale a pena, né? Festas juninas voltaram a ganhar força nos últimos tempos. É bacana aproveitar sim. Obrigado aí a nossa Vanessa Navarro, que falou da festa junina nesse sábado e também da campanha do agasalho. Se você ainda não fez a doação, além da própria sede da RPC e das unidades do Sesc, no nosso aplicativo, o Você na RPC, tem as informações da campanha do agasalho. Está aqui, você entra no nosso aplicativo, seleciona a cidade, no caso aqui Londrina, o aplicativo tem sido atualizado com mais e mais pontos de arrecadação, tem vários deles, locais públicos, empresas também, aderindo à campanha, facilitando toda essa corrente de solidariedade. Vale a pena participar, fica aí o nosso convite. Imagens agora ao vivo da região central de Londrina. A temperatura por aqui é de 22 graus, sem previsão de chuva para as próximas horas.
Tempo está firme também no oeste do estado, na tríplice fronteira, imagens aí de Foz do Iguaçu, comecinho de tarde de quinta-feira com a temperatura de 22 graus. Próximos dias, como ficam? Você confere comigo aqui na tela. A previsão para sexta-feira, mais um dia de tempo firme. O dia começa gelado, com mínima de 11 graus em Apucarana, 12 Jacarezinho, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina. Mas com o sol marcando presença, as máximas vão chegando aos 24, 25 graus amanhã ao longo da tarde. Nessa outra tela, você confere que Londrina também segue com o tempo firme. As temperaturas variando muito pouco nos próximos dias. Mínimas de 12, 13 graus, sábado ali com 12 graus no comecinho do dia e as máximas 25, 26 graus, pelo menos até domingo. Não temos previsão de chuva aqui em Londrina e em todo o norte do Paraná. Trazer agora alguns dos destaques do Jornal Hoje, que você confere logo após o Globo Esporte aqui na RBC. Olá, boa tarde. Você sabe que o JH está sempre de olho no seu bolso, na inflação, nos rumos do país. Começa a valer uma mudança importante hoje na relação do ICMS com a gasolina. Tributo estadual vai passar a ser cobrado com uma alíquota fixa para todo o país e, com isso, o preço do combustível vai aumentar na maior parte dos estados. A gente vai explicar tudo então para você já já. Dinheiro público, dinheiro do seu imposto, desviado para corrupção? É o que aponta a investigação da Polícia Federal, aliás, com a apreensão de muito dinheiro vivo hoje nos endereços de suspeitos do crime. É uma operação contra fraudes e superfaturamento na compra de equipamentos de robótica para cidades de Alagoas. Destaque também para um estudo inédito sobre como os nossos rios acabam carregando sujeira, poluição para o mar. Litoral brasileiro tem quase 600 portas de entrada, por onde muito plástico, muito lixo pode passar então em direção aos oceanos. Rio Amazonas, Baía de Guanabara, Rio São Francisco são exemplos de grande preocupação. E vamos também repercutir uma notícia muito importante para a economia brasileira. O PIB cresceu quase 2% no primeiro trimestre. Esse resultado positivo, que surpreendeu os especialistas, foi impulsionado pela agropecuária. As atividades do campo avançaram mais de 20% no período, maior alta desde 1996. Todos os detalhes, então, no JH. Um abraço, não perca e até já. A edição de hoje do Meio Dia Paraná destacou a história dos 5 conjuntos e muita gente se sentiu representada, até por isso está participando e mandando recados por aqui. A Alice, estou há 42 anos no conjunto Maria Cecília, amo esse lugar, aqui tem tudo o que precisamos, Maria Cecília, também na Zona Norte. Jussara Medeiros, gosto muito de andar de bike com minhas amigas na ciclovia da Avenida São Euquíndio, de ponta a ponta. A ciclovia ali, né, não há aquelas inclinações, sobe e desce, ali dá gosto realmente de aproveitar. O Hernandes, essas reportagens antigas da RPC são sensacionais. Sensacional reportagem sobre o Cincão, parabéns, valeu Hernandes. A Deolinda, eu lecionei no conjunto Aquiles Stengel em 1982. Voltava de ônibus, que na época ficava super lotado. Fui muito feliz nessa escola, Salim Aborihan. Recados também mais aqui para cima, deixa eu puxar para cá. Idalina, boa tarde, Alberto. Quando os 5 conjuntos foi entregue em dezembro de 79, eu estava presente pegando as chaves da casa. Nós mudamos em 1980. Que dureza era tudo aquilo. Quando não era barro, era poeira. Eu trabalhava na então TV Coroados, entrava pelo Portão dos Fundos, ao lado da praça. Tal era o estado que eu chegava aí, toda suja. Precisava trocar os sapatos antes de entrar. Trabalhei até 1986. Saudades imensas. Obrigado aí a Idalina, também marcando presença no nosso Meio Dia Paraná. Se você perdeu a reportagem ou quer ver e rever outros assuntos, é só entrar depois no Globoplay, tá tudo lá para você ver, rever e compartilhar. E como não poderia deixar de ser, a gente se despede com essas imagens históricas dos 5 conjuntos do Cincão. Imagens que você só vê aqui nos arquivos da nossa RPC Londrina, do nosso Canal 3 da Eterna TV Coroados. Obrigado pela companhia, aquele abraço e até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscard faz muito mais por você. Saxtrack, proteção completa para o seu veículo. E Unimed Londrina.